Olá, saudações a todos. Então, no Evangelho de hoje, iremos ver a narrativa esse Evangelho apócrifo, Evangelho de Nicodemos, que também é chamado Atos de Pilatos, o capítulo 7, 8, o 9, isso, 8, 7, 8 e o 9. Ok? Então, o capítulo 7 ele tem um título, Uma Mulher na Defesa de Jesus. Bom, certa mulher chamada Bernice, aliás, ou Verônica, começou a gritar de longe, dizendo: sofria de fluxo de sangue. Toquei a orla de seu manto e cessou a hemorragia, que durara 12 anos seguidos. Os judeus disseram: há uma lei que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. Bem, essa questão de o nome Bernice, né? Os evangelhos narram a cura de hemorraíza, mas não cita o seu nome, como a gente já viu isso, né? Bem, e o capítulo 8 diz: o testemunho do povo, ele é um profeta. E alguns outros, formando verdadeira multidão de homens e de mulheres, gritavam dizendo: este homem é profeta, os demônios se submetem a ele. Disse então Pilatos aos que lhe afirmavam que Jesus submetia a si os demônios: por que também vossos mestres não se submeteram a ele? Responderam Pilatos: não sabemos. Outros afirmaram que ressuscitara do sepulcro a Lázaro, falecido 4 dias antes. Amedrontado, o governador disse a toda a multidão dos judeus: por que quereis derramar sangue inocente? Então, aqui, como nos outros capítulos, vemos que apenas relata fatos um pouco diferentes, quer dizer, a mais, mas não saem, digamos assim, da essência do Evangelho, né? Bem, no capítulo 9 tem o seguinte título: os judeus acusam Pilatos. Pilatos chamou Nicodemos e os 12 homens que afirmavam o nascimento legítimo de Jesus e lhes disse: está surgindo um distúrbio entre o povo. Que devo fazer? Disseram-lhe: nós não sabemos. Eles verão. Pilatos convocou de novo toda a multidão dos judeus e disse-lhes: sabeis que tenho o costume de libertar um preso, por ocasião da festa dos ázimos. Encontra-se encarcerado e condenado um assassino chamado Barrabás. E tenho também este Jesus, que está em vossa presença, contra o qual não encontro nenhuma culpa. A qual deles quereis que vos solte? A Barrabás, gritaram eles. Disse-lhe Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Responderam os judeus: seja crucificado. Alguns dentre os judeus disseram: se libertares este homem, não és amigo de César, porque ele chamou a si mesmo filho de Deus e rei. Assim preferes que seja este o rei e não César? Bem, em relação ao contexto é bem parecido com os evangelhos, a mudança aqui é praticamente nenhuma. Bem, agora o subtítulo dentro do capítulo 9 diz: Pilatos irrita-se com os judeus. Encolarizado, disse Pilatos aos judeus: vossa raça é sempre revoltosa, e vos opondes a vossos benfeitores. Perguntaram os judeus: as quais benfeitores? Respondeu Pilatos: vosso Deus vos tirou de cruel escravidão do Egito, vos conservou salvos, através do mar e através da terra. Vos alimentou no deserto, dando-vos maná e codornizes. Vos saciou com água tirada de uma rocha, e vos deu uma lei. Depois de todas estas coisas, irritastes o vosso Deus, seguistes um bezerro fundido, exasperastes o vosso Deus, e ele se dispunha a exterminar-vos. Moisés, porém, intercedeu por vós, e não fostes entregues à morte. E agora me denunciais como se eu odiasse o imperador. Levantou-se do tribunal e dispunha-se a sair. Os judeus começaram então a gritar, dizendo: reconhecemos a César como rei, e não a Jesus. Os magos vieram oferecer-lhe como a seu rei dons trazidos do Oriente. Quando Herodes ouviu dos magos que nascera o rei, intentou matá-lo. Tendo conhecimento disto, seu pai José
o tomou juntamente com sua mãe e fugiram para o Egito. Herodes, de sua parte, exterminou os filhos dos hebreus, que tinham nascido em Belém. Então aqui eles usam essa narrativa, né? A gente vê aqui um pouco diferente, quer dizer, um contexto, colocando pormenores e outros capítulos do Evangelhos, mas ele coloca justamente como álibi, né, para que Pilatos possa realmente levar Cristo a ser crucificado, porque essa é a intenção de Herodes, né? Bem, Pilatos lava as mãos e dá a sentença. Esse é outro subtítulo. Quando ouviu estas palavras, Pilatos teve medo. Impôs silêncio às multidões, pois estavam gritando, e perguntou-lhes: então este é aquele a quem Herodes procurava? Responderam os judeus: sim, é este. Pilatos mandou trazer água e lavou as mãos de frente para o sol, dizendo: sou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. Os judeus voltaram a gritar: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos mandou então que fosse afastado o véu do tribunal onde estava sentado e disse a Jesus: teu povo desmente que sejas seu rei. Por isso decretei que primeiramente sejas flagelado, de acordo com o antigo costume dos reis piedosos, e que depois seja suspenso na cruz, no horto, onde foste aprisionado. Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente contigo. Aqui é interessante que a gente vê o nome Dimas e Gestas, do bom e do mau ladrão, né? São Dimas e Gestas. Inclusive no filme Mel Gibson fala sobre isso. Então justamente dos apócrifos, que a tradição tira o nome daqueles que estavam crucificados ao lado de nosso Jesus Cristo. Então a gente vê aqui realmente como é interessante os livros apócrifos, né? Como eles nos dão esse suporte histórico em relação à paixão do nosso Senhor. Então, eu fiz ontem, não houve tempo, mas eu fiz hoje e espero, peço a Deus, né, para que todos nós tenhamos realmente uma santa sexta-feira da paixão, que possamos realmente vivenciar isso, né, a paixão e morte de nosso Senhor, para que possamos nos afastar cada vez mais do pecado e amar a Deus que se fez carne e se deu por nós para nos livrar do pecado e também para que possamos nos voltarmos mais para Ele. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amanhã é o dia do silêncio da Virgem Maria. Eu irei tentar ver todos os últimos capítulos que faltam E claro, aqui vemos que, por exemplo, o capítulo 13 fala sobre a ressurreição, então não tem problema de falarmos nos outros dias, mesmo que passe do domingo, sobre esse evangelho de Nicodemos, porque já fala sobre a ressurreição. Então é isso, e fiquem todos com Deus.